Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, Lições Espíritas, e hoje encerrando aquela série sobre família. Vamos falar família 3, né? Que é a nossa vontade hoje de terminarmos esse trabalho trazendo uma informação cada vez mais importante e mais contundente nessa relação de família, de pais e filhos. Nós já sabemos, já estudamos isso aqui, a importância da família, o valor dessa família aí dentro do contexto social, nós já falamos sobre isso, né? E esperamos que você não tenha ficado com dúvidas. Por quê? Você é um membro da sociedade, você faz parte desse contexto social. Então, você precisa também estar devidamente adequado, né, para que esse contexto social ocorra. Nós estamos vivendo um momento da nossa evolução que é preciso ter definições mais apuradas, porque o mundo do futuro vai abrigar aqui só espíritos com uma condição melhor de entendimento das coisas, da vida, dos movimentos da vida. Nós tivemos muitos líderes aí do passado, a humanidade os recebeu e eles, de alguma forma, contribuíram muito, né? Mas eles trabalharam o homem apenas no mundo físico, percebem? Tudo que eles falaram, tudo que eles disseram, tudo que eles propuseram foi para aquele mundo, aquele homem do mundo físico. Então, quando nós começamos a estudar a espiritualidade, quando nós começamos a estudar essa relação do homem físico com que mora no mundo físico, com aquele homem espiritual que mora na espiritualidade, nas dimensões seguintes do planeta, então muita coisa começa a mudar, começa a ganhar outro sentido. Então, não somos só aqueles espíritos que moram aqui nesse mundo que a gente considera um mundo, né? O mundo que é a Terra tem 7 dimensões, ou seja, são muitas dimensões e muita gente transitando nessas dimensões. Então, o que que acontece? Até aqui valeu a pena toda aquela informação que foi passada a nós. Os filósofos, os teólogos, principalmente, né? Os historiadores, os arqueólogos, os antropólogos, eles falaram do homem puramente habitante do plano físico da Terra. Com a chegada da doutrina espírita, nós começamos a buscar esse homem depois da vida no plano físico, que é o homem que vai morar nas colônias espirituais que rodeiam aqui o plano físico ou que estão muito além do plano físico. Então, agora nós temos que começar a pensar este homem e essa situação. Então, quando nós reencarnamos, nós nos juntamos em famílias, né? As famílias compõem aí aquele arquipélago que vão dar origem, né? E vão sustentar uma nação. De tal maneira que eu sou parte de uma família, você é parte de uma família, e assim nós vamos. Uma parte da nossa família está aqui conosco, outra parte já foi para o mundo espiritual, daqui a pouquinho ela retorna e a gente vai. Ou seja, há esse trânsito permanente, diário, né? Digamos assim, dessas transmutações, dessas modificações. Então, nós estamos encarnados. Nós estamos conversando para você que está encarnado. Os desencarnados que estejam nos ouvindo também podem se beneficiar desses estudos. Mas nós estamos conversando diretamente para você que está encarnado nesse momento. Então, você que tem uma família, você que tem uma proposta dentro da sociedade, uma família existindo dentro de uma sociedade, compondo essa sociedade. E agora, este homem que transita também para os planos espirituais. Então, é isso que o Espiritismo nos ensina, né? E aí, o Espiritismo é o único? Não. Já de priscas eras, né, lá para os milênios atrás,
as grandes civilizações que se construíram aqui, se ergueram aqui, falavam disso também. Só que elas não entravam em detalhes, pelo menos não foi dado a nós o entendimento disso. Elas não entraram em detalhes sobre a vida no mundo espiritual, como a doutrina espírita faz. Então, nós temos séries aí, sobre a série de André Luiz, temos do Humberto de Campos, né? Temos da Amélia Rodrigues, temos, enfim, uma série de informações do mundo espiritual, contando como é que funciona um pouco, né? Dá uma ideia da vida lá no plano espiritual. Então, nós estamos encarnados e vamos para lá. Daqui a pouco a gente vai desencarnar e vamos voltar para o mundo espiritual. Não vamos morrer, porque não tem morte, né? Nós já conversamos sobre isso, né? Nós somos uma energia entrelaçada numa individualidade. Então não tem como morrer. A individualidade é parte de Deus. E a energia entrelaçada nisso aí compõe o indivíduo. Então não tem como morrer. Nós estamos aprendendo constantemente, tá? Então, nosso estudo de hoje, que vamos encerrar, né, essa série sobre família, gostaríamos que vocês prestassem bem atenção nas várias formas de se uma convivência familiar sadia e aquilo que a gente deve evitar. Muitas vezes a gente faz coisas na nossa família que a gente não acha que é complicado, que pode vir a perturbar a paz da família. E o que nós fizemos? Nós tentamos elencar neste programa tudo aquilo que possa prejudicar a família, para que tenhamos aí um estudo bem completo e, claro, né, não esgotado, porque tem muita coisa para ser analisada em termos de família. Você pode ver família por vários ângulos, né? Nós estamos fazendo um estudo mais geral sobre família, né? Mas você pode ver aí coisas interessantes que acontecem dentro de uma casa, dentro de um lar, na convivência com os membros daquela família, com as crianças, com os jovens, com os adultos. Isso tudo compõe histórias e mais histórias que geram sínteses e que geram o teor de uma família e de uma sociedade. Veja como é importante essa coisa da família. Infeliz daquele ou daquela que queira acabar com a família. Infeliz. Ele não vai conseguir, né? Porque quem dirige isso é Deus, né? Então, homem nenhum conseguirá isso, dissolver esse padrão máximo, esse padrão pétrio, né, da sociedade, que é a família. Você não dissolve isso. Então, nós temos que ter bastante conhecimento para que a gente possa honrar, né, a nossa semelhança com Deus. Então, é preciso ter muito conhecimento e vontade de entender essas informações, né? Então, vamos começar aqui o nosso estudo trazendo, né, a nossa possibilidade aqui dos slides, né? Há um quesito nas leis de Deus que diz respeito a todos os seus filhos. Ordenem-se e cumpram fielmente os ritos da evolução. A família é o pilar, a devoção, a força e o trabalho no bem. E, consciente, representa a união. Aí está o nosso texto de abertura, que nós fizemos nos 3 estudos, porque é importante entender isso, né? A família é o pilar, é a forma pétrea, né? É a devoção, é a força e o trabalho no bem. E, estando consciente, é a união. Então, lições espíritas, família 3. Vamos ao estudo de hoje. Começamos com essa reflexão psicológica que compõe cada indivíduo. Então, já sabe que a família é composta por indivíduos, não é isso? Nós aprendemos isso. Então, vou fazer essa reflexão psicológica aqui. Olha só que interessante. Aqui nós temos, né, uma forma de apresentar o si mesmo numa fase do si mesmo, né, que é o inconsciente e o consciente. O inconsciente é muito grande, porque está escrito nele, gravado nele, todas as nossas experiências desde que saímos de Deus. São
bilhões, né, de anos contados da Terra, e a gente tem tudo arquivado lá no inconsciente, que gera também uma ressonância, e essa ressonância ela vem para o consciente. O consciente é essa parte pequena que está sendo desenvolvida por nós. O consciente, ele começa em nós no dia que a gente sai do reino animal e irracional, que a gente eclode para o hominal. Então, quando eu saio do irracional para o hominal, eu adquiro a consciência, eu começo a trabalhar a consciência, ou seja, eu começo a ver as coisas de uma maneira que eu possa analisar, que eu possa escolher. Essa escolha é consciente, né? Porque eu vou achar que isso aqui é bom, eu vou fazer isso. Eu vou achar que isso não vale, então eu não vou fazer isso. Então, a consciência é aquela que nos ajuda a determinar os padrões que nós desejamos. E essa consciência, ela, digamos, ela é a coroa do self, né? Da mônada divina que somos, então ela é a coroa dessa mônada, e ela está sempre em busca da verdade. Quando o indivíduo não prende a consciência no seu ego inferior, na sua mente inferior, a consciência transita livremente em busca desses valores extraordinários que a alma contém e que a consciência vai buscar estímulos para desenvolver a alma. Por exemplo, a consciência livre, ela vai estudar, né? O indivíduo tem vontade de estudar. Quando ele estuda uma determinada matéria, digamos, química, então ele expande o self naquele conhecimento, e assim sucessivamente. Então, a consciência é esse buscador de estímulos. Por exemplo, se eu estou numa sala de aula, dentro da sala de aula, conscientemente dentro da sala de aula, eu estou ajudando a minha, ao meu avanço enquanto mônada de Deus. Porque está tudo em nós, tudo, tudo, tudo. Deus, quando nos cria, ele nos dá toda a criação. Só que a gente tem que desenvolver isso, esse trabalho nosso. Desenvolver toda essa informação que temos e que faz parte do conjunto da obra de Deus. Então, eu tenho isso, você tem, todos nós temos. Então, a nossa consciência livre de ideias atravessadas, de ideias tacanhas, de ideias de rebeldia, de ideias contrárias às leis de Deus, quando ela está livre disso, ela está buscando sempre o crescer, né? Ela, enquanto coroa, está querendo crescer. E nesse crescimento, ela estimula o entendimento das leis de Deus que estão arquivadas em nós desde quando nós fomos criados. Então, veja você que interessante. Então, à medida que eu vou crescendo, eu vou fazendo o meu consciente maior, né? E, nesse processo também, o inconsciente interage com a consciência. Às vezes, o inconsciente ele tem um processo lá para ser arrumado, um problema qualquer vivido no passado. E aí ele manda para a consciência. Então, a consciência começa a sentir necessidade de resolver certas situações. Por exemplo, um familiar, né? A gente está falando de família, um familiar que não é muito do meu agrado. O meu inconsciente está me dizendo alguma coisa aconteceu entre vocês lá no passado histórico aí de outras encarnações e agora vocês precisam resolver isso. Então, o ser consciente, quando percebe uma coisa dessa natureza, ele busca caminhos para a solução. O universo, ele tem caminhos e ritmos, simbolizados pela luz e pelo som. Caminhos e ritmos. Então, se nós entrarmos no ritmo correto, a gente resolve todos os problemas. Agora, se eu fizer um contrapasso, um contraponto do ritmo, pode ser que eu não consiga. Então, se o seu consciente detectou, principalmente na sua família, algum elemento ali que não é do seu agrado, não está cruzando bem, primeira coisa, entenda que ele também tem isso aí. Tem consciente e inconsciente, que ele também está ressoando na sua consciência problemas de vocês dois. E se vocês estão juntos, é porque Deus quer que vocês se arrumem. As fugas, né? As brigas, isso não vai resolver nada, porque só vai agravar a situação. Então, a família precisa de entender isso aí. A família precisa conhecer isso. Porque também eu posso vir do meu inconsciente algo muito especial
para um determinado membro da família que é diferente do outro membro. Aí também eu tenho que ter o equilíbrio, para eu saber direcionar todos esses afetos. Por exemplo, numa casa de muitos filhos, o pai gosta mais de um filho, a mãe gosta mais de uma filha, digamos. Então, eu preciso também equilibrar isso, porque está tudo relacionado ao nosso passado. Aquilo que nós arquivamos nas nossas vivências anteriores. Então, o inconsciente interage com o consciente. Quando o inconsciente manda para o consciente, então, deve responder para o inconsciente. Vamos resolver isso. Porque o consciente está vivendo, ele tá amplo, ele está aberto para os entendimentos da lei de Deus. Então, ele conversa com o inconsciente. Olha, vamos resolver isso aí para a gente acabar com isso. Né? Agora, quando o consciente está preso a coisas negativas, né? Ele aceita qualquer migalha, né? Qualquer coisas pequenas, menores mesmo, no campo das imoralidades, por exemplo, aí ele manda para o inconsciente o seguinte recado: nós somos da pesada e queremos ficar aqui, ninguém tem nada a ver com a gente. Então, esse é o processo, meu amigo, minha amiga, que a gente estuda na psicologia. E aqui no espiritismo também, porque na psicologia nem sempre eles aprofundam em reencarnações anteriores, né? Aqui no espiritismo, sim. Tá tudo, esse inconsciente é todo formado por encarnações anteriores, que a gente tem que resolver, de alguma maneira. Ninguém renasce aqui só porque papai e mamãe tiveram um momento muito lúdico. Não. Aquele momento lúdico é a consequência de um projeto reencarnatório de algum espírito. E que num dia fomos nós, cada um de nós. E a gente não veio aqui para tomar sorvete, né? Comer pipoca, ir para o cinema. Nós vamos fazer isso porque é interessante, é lúdico. Mas, além disso, tem muita coisa para ser resolvida. É isso que as pessoas não querem entender. Por isso, fazem coisas estranhas, por isso sofrem. Mas nós temos que entender isso. Nós estamos estudando isso à luz do Espiritismo, que nos indica que somos imortais e que somos seres reencarnados, com histórias vividas, que a gente encontra essas histórias no inconsciente coletivo da humanidade, principalmente na história da própria humanidade. Eu vivi lá nos primitivos, eu vivi um pouquinho mais avançado, nos tribais, depois eu entrei no cidadão, agora eu preciso ir para o espiritual. Então, isso tudo está guardado dentro de cada um de nós. Como é que eu dou atenção a isso, né? A família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos, que a gente estava falando, né? Se eu detecto uma pessoa meio estranha na minha família, eu tenho que aprender a amar essa pessoa agora, porque ela é meu irmão, ela é minha irmã, eu tenho que entender isso, ela é filha de Deus, ele é filho de Deus, como eu também sou. Então, nós temos que expandir um pouco esse conceito de família carnal também para a família espiritual. E também entender que nós não somos nenhum santinhos ou santinhas. Nós temos muitas dificuldades ainda para resolvermos. E as reencarnações são esse grande meio para que a gente possa constituir um futuro melhor. Agora, se eu evito aquele familiar ou aquela pessoa que eu entendo que não está bem comigo, que eu não gosto daquela pessoa, aí eu estou postergando um processo. E se aquela pessoa me quiser bem? Então, ela está se resolvendo e eu não estou me resolvendo. Né? Ela está querendo dar um outro segmento ao processo e eu não quero. Então, ela vai e eu fico. Isso, minha gente, tem que ser entendido por todos. Isso não é nada de lição de moral, isso é uma questão de lógica, uma questão de justiça, é uma questão científica. Né? Nós tiramos esse texto do livro As Leis Morais, do Rodolfo Carigares, que é um espírita que escreveu várias obras aí. Então, vejam vocês que interessante. A família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar os laços sociais,
ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amar-nos como irmãos. Vamos guardando essas coisas, né, minha gente? O equilíbrio de poder agora nas relações de pais e de filhos. Então, tem que ter um equilíbrio de poder nessa relação, porque uma família geralmente é composta por pais e filhos, né? Então, nós temos que ter um equilíbrio aí. Vamos pensar nisso. Tem uma coisa chamada rígido, né? O que seria isso? É quando predominam os sentimentos de onipotência, prepotência, autoritarismo, individualismo, autoanulação, agressividade e imposição. Geralmente, a pessoa que age assim dentro de casa, esse tirano, né, doméstico, ele ainda não entendeu nada do que é a vida e uma encarnação. Ele vive só e interage com a vida da forma como a qual ele é, ou seja, preso no seu universo negativo, na sua mente inferior, né? A sua consciência presa ao egoísmo, ao orgulho. Essa criatura, ela, num momento qualquer, ela vai sentir dor. Por quê? Quando a gente faz o mal repetidas vezes, nesse caso aí, né? Onipotência, preponderância, autoritarismo, isso começa a desgastar a gente. O bem nos alivia, ele nos torna livres. O mal desgasta. Então a pessoa começa a ficar desgastada quando ela atua dessa maneira. Começa a ter problemas na pele, né? Problemas de doenças autoimunes, problemas de situações, por exemplo, de onipotência sexual, porque ela joga toda a energia dela na prepotência. Isso tudo tem que ser analisado, gente. Isso tudo é muito sério. Quando a medicina daqui, que é maravilhosa, necessária, quando ela interagir com a medicina espiritual, com esses conhecimentos, nossa, como ela vai nos beneficiar ainda mais, é a eles também. Então é importante considerar que os filhos, principalmente os adolescentes, estão em fase de se buscar e se conhecer. Nós estudamos isso na parte 2, né, dessa série. Estão desvendando seu universo, suas possibilidades e deparando-se com suas carências. Então, uma criatura, um espírito que está nessa situação, você tem um regime rígido em cima dele, o que ele vai fazer? Ele vai reagir. Ou ele vai ficar rebelde ou ele vai fugir de casa. Não quero mais a minha casa. Não me interessa mais ficar naquele sistema rígido. E isso acontece muito. Essas fugas dos adolescentes, quando eles saem de casa, assim, vão para outros lugares, né? Às vezes avisando que vão e às vezes não avisando, pode ter certeza, é o sistema rígido. Uma das causas, né? O sistema rígido. Então, você que é pai, você que é mãe, tome cuidado com isso. O teu filho é uma joia preciosa, que precisa ser moldado com muito amor. Só o amor educa, né? Só a ternura faz as almas crescerem no bem, como diz Herculano Pires. Então, meu irmão, minha irmã, molde, ajuda teu filho, ajuda os seus familiares com essa ternura, com esse amor. Aí sim você estará trabalhando tanto o seu lado de fora quanto o seu lado de dentro, que você se beneficia muito disso. Depois nós temos um sistema que é um sistema chamado difuso, né? O que é isso? Não estou nem aí, né? Estou nem aí. É aquele no qual predominam a impotência, a permissividade e também o individualismo. Ah, você quer fazer isso? Faz, não estou nem aí para você, faz o que você quiser. Você é dono da sua vida, sabe? Não dá uma sustentação para o indivíduo, né? Então, ele vai dizer assim, eu não posso fazer nada, Deus me livre, essa pessoa aí não tem mais jeito, não. Já entreguei nas mãos de Deus. Pai, quando fala isso, ele está assinando uma, uma promissória, né, para o próprio futuro reencarnatório dele. Cuidado, meu pai, mãe, cuidado com isso. Outra coisa, cada um pode fazer o que quer, na hora que quer, como quer, nem sempre. Se o filho está na minha mão, está na minha casa, eu não posso dizer isso.
para ele fazer o que bem entende, né? Quando quer, na hora que quer. E eu dizer, eu não posso fazer mais nada por você, que é isso? Por que que esse filho, essa filha é rebelde, né? Por que que eles são assim? Será que a culpa não é mesmo da casa? Porque pode ser que o espírito seja rebelde mesmo, e já reencarna assim. Mas ele vem com a gente porque Deus entende, né, que nós vamos ajudar esse espírito. Aí, quando era pequenininho, a gente chamava ele de bibelô, meu príncipe e minha princesa. Dava tudo que ele queria, né? Tudo, para ficar livre do choro dele. Ah, a criança chorou, faz qualquer coisa lá, não vai buscar o que quer porque ela está chorando, então dá lá qualquer coisa. A criança vai numa loja, num shopping, né, porque é um brinquedo lá, uma coisa, para evitar problemas, os pais compram. E vai assim, vai iludindo o filho de uma potência que ele não tem. Quando ele vai chegando a uma idade aí mais avançada, seus 10, 12 anos, ele quer tudo. E quando ele não tem, o que que ele faz? Ele se rebela. Como dizer assim, até aqui você me deu de tudo, por que que agora você não vai me dar de tudo? Geralmente tem espíritos que entendem, sabe? Tem espíritos que desde pequenininho, nossa, eles têm um conhecimento, eles conseguem entender até as dificuldades da família, quando pode, quando não pode. Mas tem espírito que não é assim. Nós estamos no universo de muitos espíritos. Você concorda? E esses muitos espíritos são diferentes uns dos outros. Qual o que veio para minha casa? Qual o que veio para os meus braços? Então eu tenho que tomar cuidado dele, né? Outra coisa que ela, cada um por si. Mas se o espírito não tem condições, como é que ele vai ser por ele, né? Se ele ainda não sabe. Aí que entra o problema. Se os pais assim, deixam o filho para lá. Não estou nem aí para ser, né? Você já me aborrece muito, já me aborreceu muito, faz coisas que eu não quero que você faça. Gente, a criança e o adolescente só estão se adaptando à encarnação. Só precisam ser conversado, né? As coisas. O adolescente é um ser que reinicia seu caminho e agora num novo tempo e em novas circunstâncias. Isso é importante saber, meu amigo. Minha amiga, veja bem, o teu filho, a tua filha, ele já viveu muitas encarnações, milhares de encarnações. Mas em cada encarnação ele viveu numa circunstância. Agora ele está vivendo numa outra. Imagina uma criança que nasce hoje, que renasce hoje, ela está vivendo num tempo de muita tecnologia, né? Aí representado pelos equipamentos eletrônicos e outras coisas mais, né? Ela está vivendo numa sociedade muito permissiva, sabe? Ela está vivendo numa situação em que a educação está se aprimorando para um futuro glorioso, mas ela está no processo de transmutação e transubstanciação. Então, ela também está precisando da ajuda dos pais, tá? Então, o teu filho nasce, a tua filha renasce nessa época. Cidades imensas, né? Petrópolis, ou então campos aí que, às vezes, não ainda bem utilizados, agora que no Brasil está começando isso. Tomara que continue. E vai continuar, claro. É da proposta de Jesus aqui para o Brasil. Então, quer dizer, é uma coisa nova. Por mais que eles sejam um ser reencarnado muitas vezes, mas é a circunstância nova. A renovação é a proposta do novo, porque ele precisa dessa circunstância. Então, se ele nasceu numa cidade muito grande do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, essas cidades enormes, então ele tem um encaminhamento. Se ele nasceu numa cidade média, como aqui onde eu moro, é outro encaminhamento. Se ele nasceu numa cidade pequena, então ninguém nasce numa cidade grande, média, pequena, à toa, por acaso. Tem uma necessidade nesse cômputo de informações que esses ambientes darão para ele. Os pais têm que entender isso. Nada é por acaso. Você que é pai, você que é mãe, tem que entender isso. E tem que analisar teu filho desde quando ele vem para os teus braços, desde quando ele chega. Como é que ele é, quais são as reações que ele tem, né? Porque tem criança que, se você coloca uma música dessas da atualidade, ele faz careta. Tem outros que sorri, brinca, até bate com os bracinhos e tal. Tem outros que, quando você coloca, por exemplo, uma música erudita, nossa, ele flutua. Então, você tem que começar a conhecer teu filho, tua filha.
Ah, mas eu detesto Bach, Beethoven, Mozart. Ah, problema seu. Seu filho não. Então respeita teu filho. Se você não gosta, cria um ambiente na sua casa só para o seu filho ouvir essas músicas. Porque ele precisa disso, meu irmão. Não é do que você gosta. Você é diferente dele. Entende? Você não pode imputar nos teus filhos os teus prazeres, sabe? Tem gente que não entende isso. Então põe batuque lá na casa, né? O filho não gosta, a filha não gosta daquilo. Então fica moado, fica cansado, ficam tristes porque está chegando o dia do sábado, do domingo, que eles reúnem para fazer aquilo, e vai ficando triste, fica até doente, porque é uma defesa que ele tem. Então, meu irmão, minha irmã, tudo bem que você tem o seu direito de ser como você é, mas no momento que Deus entrega um filho, uma filha para a gente tem que começar a dividir essas coisas, né? Compartilhar e não impor, certo? Muito sério isso, amigo, amiga. Alguém tem que dizer isso, porque está todo muito desnorteado. O Espiritismo nos coloca no eixo. Você pensa que eu também não passei por isso? Eu tenho 2 filhos e uma filha. Eu tive que me adaptar. A minha filha tocava violino em casa, você não tem noção, quando é uma criança aprendendo violino. É um som estridente que você não tem assim, um prazer de ouvir, mas para ela é importante, né? Depois foi flauta, e eu tive que adaptar também. A flauta é mais suave, né? Eu tive que me adaptar. O meu filho jogava bola, eu tinha que ir atrás dele, porque eu não podia deixar ele sozinho, né? O outro era mais caseiro, mas eu precisava de ver quais eram os interesses dele. Então, minha gente, é tudo diferente. Eu não tenho que impor para eles o time que eu torço. Ninguém torce aqui nos meus filhos para o time que eu torço. Tem um que nem gosta de futebol. Então, eu tenho que impor que o meu time é esse, tem que ser assim? Não. Ele vai me ver das minhas atitudes vendo o futebol. Se ele gostar daquilo, o futebol, gente, é o seguinte, clube, ele tem uma frequência. Todo clube tem uma síntese frequencial que encaixa na síntese frequencial dos seus torcedores. Isso tem que ser entendido. Sabe aquele negócio da camisa? Aquilo ali tem uma síntese de frequência. Então, se o espírito não se encaixa naquela síntese, se você obrigar, você está agredindo, né, a consciência dele, o status espiritual dele. Ele que escolhe, né? A gente só dirige, só coordena. Nada de ficar falando que o time que ele gosta é isso, é aquilo, né? De ruim, não. Sabe, minha gente, são coisas pequenas que nós temos que aprender. A outra é o equilibrado, olha que legal. Neste tipo de relacionamento, predomina o poder de realização e de transformação. É o poder de realizar ações de transformações da própria vida, com certeza, né? Este é o poder verdadeiro, que cabe a cada um realizar em si mesmo. É aquilo que estamos falando. Então, vamos equilibrar os nossos relacionamentos. O pai gosta de uma coisa, a mãe gosta de outra, o filho gosta de outra. Vamos equilibrar isso aí, dando a cada um o direito de ser como é. Sempre entendendo que quando a tendência é negativa, a gente corrige, tenta corrigir. Para isso, esses espíritos renascem conosco, né? É sempre colocar no caminho do bem aquilo que é justo, aquilo que é lógico, aquilo que vai trazer fundamentações positivas dentro desse convívio. Sabe por quê, meu irmão? Depois que o teu filho crescer, minha irmã também, depois que o teu filho crescer, ele vai falar do pai e da mãe a vida inteira. Agora, como ele vai falar do pai e da mãe? Porque foram os primeiros líderes deles, né? Os primeiros ídolos deles. Como é que eles vão falar? Presta atenção, que você está esculpindo no seu filho, na sua filha, a tua marca. Olha que sério que é isso, né? Então, é muito importante saber, nas relações de pais autoritários, a característica principal é a insegurança dos filhos. Olha que show. Nas relações de pais permissivos, estes anulam
as próprias vontades e um esforço bom de evitar conflitos com os filhos, produzindo conflitos ainda mais difíceis de ser resolvidos. Então, nas relações de pais autoritários, aqueles que mandam muito, os filhos ficam inseguros, né? Porque eles sentem que não sabem nada, que só o pai e a mãe sabem que são fortes, né? Não, isso aí você cria uma criança insegura, um adulto inseguro. Vai com calma. Às vezes dá raiva, né? Porque você quer que o filho faça uma coisa e ele faz outra. Analisa por que ele fez outra diferente de você. Às vezes ele está te dando uma lição. Ó, não é isso que eu quero para mim. Você gosta disso, mas eu não quero isso. Então, se ele não quer, e o que ele quer melhor do que a gente faz, nós temos que aprender com ele. Agora, se o que ele quer é pior do que eu faço, aí eu tenho que explicar. Mas não impor, minha gente. Deus usa da pedagogia, do amor para educar os seus filhos. Por que nós vamos fazer diferente? Né? Quantas vezes nós fomos rebeldes aí em outras encarnações, se a gente não é nessa, né? Em outras encarnações nós somos muito rebeldes. E se nessa não somos, é porque Deus nos educou pelo amor. Guarde isso com você. E os pais permissivos, né? Então, para evitar problema com o filho, eu deixo. Ô pai, ô mãe, eu posso ser assim? Ah, pode, vai. Me deixa em paz aqui. Aí o filho e a filha também não tem um modelo para ele seguir. Então ele vai criar qual modelo? Que está lá na rua, né? E pode ser um traficante, né, gente? Pode ser. Então, desculpa. Veja como é complexa a relação de pais e filhos. Vejam isso. Agora, nos relacionamentos consensuais amorosos, a base está no poder real, no qual tanto as necessidades dos pais quanto dos filhos são levadas em consideração. Uma vez eu fui dar um curso de teatro numa cidade muito longe daqui e tinha adultos e adolescentes, né? Então chegou uma adolescente para mim, depois da aula, e aí ela começou: eu posso conversar com o senhor? Eu falei: claro. Então ela falou para mim que ela adora o pai dela, né? Hoje ela é uma mulher adulta, né? Que ela adora o pai dela. Que ela me disse: eu adoro meu pai, sou louca com ele. Sempre tive uma relação muito boa com meu pai. Só que nasceu uma outra criança lá em casa agora. Veio um irmãozinho. E meu pai parou de dar tanta atenção para mim por causa da criança que chegou. Então ele fica mais agora com a criança, né? Já está maiorzinho e tudo. E eu fiquei meio que de lado. Eu estou sentindo muito isso. Olha que interessante. É uma menina, devia ter uns 12, 13 anos na época. Aí eu falei para ela assim: o que seu pai mais gosta? Que você acha que ele mais gosta? Ela falou assim: olha, eu acho que ele gosta muito de suco de laranja, porque lá a cidade é muito quente. Eu acho que ele gosta muito de suco de laranja, ele toma isso direto. Eu falei assim: então faz o seguinte, daqui por diante, quando ele chegar, você dá para ele um suco de laranja geladinho, mas não conversa com ele. Entrega o suco e sai. E aí a senhora fez, né? Levava o suco de laranja para ele, entregava e ia embora. Ele foi atrás dela. Minha filha, vem cá, vamos conversar. Então, quer dizer, você volta ao convívio, que era aí que ele percebeu que ele estava dando mais atenção ao filho do que a ela estava sofrendo. Ao invés dela se rebelar, ela deu um amor para ele, ela o conquista novamente. Veja que coisa séria que é isso, minha gente. Isso pode ser também de pai para filho. Às vezes o filho começa nessa fase meio que pré-adolescente, ele começa, sabe, a querer mais os amigos, as amigas, que não é tão fora do eixo, não. Então o pai e a mãe têm que conquistar sempre esse filho, dar a liberdade a ele, mas mostrar: olha, nós estamos aqui, nós somos seus pais. Vamos almoçar fora hoje? Vamos almoçar no restaurante que você gosta? Vamos fazer um passeio, né? Enfim, esse pré-adolescente ainda não está autorizado, né, a abandonar a casa. Ele não sabe nada ainda da vida, mas ele tem que sentir esse apoio dos pais. A menininha, com esse 12 anos, já está querendo ficar mocinha, né? Botar brinco, botar essas coisas que mulher faz, e isso costuma dar um ciúme muito grande no pai.
Ele começa a perceber que ele vai perder a filha para uma pessoa qualquer. Aí está na hora dele entender que a filha, isso é a expressão dela, né? Ela precisa de se soltar também, mas então quanto mais ela fizer isso, mais ele elogia. Que coisa bonita que você está. Meu Deus, como você me encanta com a sua beleza. Então ele vai sempre trair, né? Atrair essa menina para ele, o menino também. Começa ali com aquele jeitão dele, né? De bater no peito, abrir a camisa, né? Ficar com o peito exposto. É a mesma coisa. Está na hora de conversar, de atrair, né, de brincar. Se ele, vamos voltar ao caso do futebol, né, que no Brasil é muito forte, isso por isso que nós estamos dando esse exemplo. Então, se ele, o time dele vai jogar, e que não é o time do pai, ele elogia, nossa, teu time hoje vai jogar, seu time está muito bom, nós vou torcer para o seu time hoje. Então, quer dizer, é assim que a gente conquista as crianças, né? Esses nossos afetos tão importantes. Gente, você não tem noção do que é um afeto de um filho, de uma filha, de um pai e de uma mãe. Agora, não pode deixar isso aí ficar nublado, né? Ficar meio que com pintinhas escuras, que não vai resolver nada, né? Características de pais consensuais amorosos. Eles são, olha, união entre o esposo e a esposa para a formação do caráter dos filhos. Às vezes é difícil o relacionamento. Por quê? Porque são espíritos que também estão se ajustando. Mas é preciso ter essa consciência, né? Que o nosso ajuste não perturbe os nossos filhos. Falarem todos a mesma língua de consenso. Evitar que o pai passe uma mensagem e a mãe passe outra mensagem. Aí o pai dá uma ordem, olha, não vai ser possível isso. Ele sai, a mãe fala assim, sim, eu não conto para ele, não. Como é que fica essa criança? Ela vai entender que os pais não se respeitam. E se os pais não se respeitam, eu também não preciso respeitar ninguém. Né? Entrar em um consenso sobre a forma de educar os filhos. Os pais têm que fazer isso. Né? Como que nós vamos educar nossos filhos? De uma maneira consensual, amorosa. Como? Né? E aí eles falam a mesma língua. Um ajuda o outro e o filho se fortalece nisso aí. Observe como é que está isso na sua casa, né? Se cada um fala uma língua com os filhos. Os pais consensuais amorosos tratam os filhos como seres humanos capazes e de valor, que conseguem cuidar de si mesmo e tomar boas decisões. É muito interessante quando o filho começa a tomar decisões e fala para os pais, e os pais, então, deixam ele tomar a decisão e depois analisa a decisão com ele. Você acha que isso está certo? É isso mesmo que você entende que é? Para que ele possa também analisar e prover, né, as consequências das suas decisões. Isso é muito importante. Quando o filho toma uma decisão, você fala assim, peraí, isso aí está certo? É justo isso? É o que você quer mesmo? Né? E aí as coisas vão acontecendo. É claro, minha gente, isso não é nenhuma receita dourada. Né? Essas coisas são estudadas pelos educadores, psicólogos, e dão uma orientação. Mas nós estamos ainda recebendo espíritos que precisam muito de se ajustarem perante as leis de Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Não são anjos e nem demônios. Eles são espíritos que estão querendo se ajustar. Tem pai aí e mãe, né, que seu filho mostra uma genialidade qualquer, isso é comum, não tem nada demais, e já vai querer levar para a televisão, já vai querer ganhar dinheiro em cima, sabe? Seu filho tem uma proposta de um esporte, né? Os pais querem mais que o filho cresça naquilo do que o próprio filho. Eu assisti um filme uma vez de uma menina que era ginasta, né? A mãe impunha coisas para a menina, coitada da menina, sofreu muito. Ganhou lá os troféus dela, mas com muito sofrimento. Porque a mãe impunha, que tinha que ser. E os técnicos também. E a criança sem saída. Ela tinha uma determinada agilidade, com certeza, mas aquilo tem um limite. E eles querem sempre extravasar os limites. Então, cuidado com isso. Analisa teu filho primeiro, se é aquilo que ele quer mesmo. Né?
Se ele não quiser, aceite. Ainda nas relações, né, as características consensuais amorosas entendem que foram recebidos no lar para uma nova experiência reencarnatória. Olha que sério. Isso nós temos que pensar bem. Os nossos filhos e filhas são espíritos numa nova experiência reencarnatória. Ou seja, eles estão aqui de volta para realizar alguma tarefa que os ajude a libertar dos seus passados. Todos eles, com certeza, têm passados estranhos para serem resolvidos. Então, aquilo que eu estava falando, não são anjos nem demônios, e nem geniais, gênios. Né? São espíritos que trazem algumas propostas maravilhosas, né? Para uma vida nova, gente. Uma vez nós estávamos assistindo um desfile numa escola, era uma escola, e tinha uma menina lá que ela me chamou a atenção, que eu fui lá fazer uma apresentação de teatro, então antes teve o desfile deles lá. Era uma festividade lá do colégio. Então, tinha uma garota que me chamou muito a atenção. Eu só olhava daqui para cima, porque tinha muita gente em volta, eu olhava. Ela olhava aquilo, ela sorria de uma tal maneira, ela estava encantada. E aí eu falei assim, gente, por que essa menina está assim? Aí eu comecei a olhar para ela para tentar pegar, né? Qual era o encantamento dela. Só que aquela coisa que estava acontecendo é uma coisa simples, né? Uma coisa que criança estava fazendo. Criança é bonitinho e tudo mais, assim, tecnicamente tem muitas falhas. E ela encantada com aquilo. Sabe? Aí nós conseguimos pegar mediunicamente, né? Pela telepatia, né? Que ela estava encantada pela nova oportunidade da vida. Ela vivia naquele momento dizendo assim, nossa, eu estou reencarnada, eu posso conseguir. Aí eu comecei a entender, né, o que a menina estava fazendo. Ela estava encantada com a vida. E a mãe dela, muito atenciosa, eu conversei com a mãe dela. Sabe por que a menina estava encantada? A menina era paraplégica, estava na cadeira de rodas. E aí depois que eu vi, né, que ela estava na cadeira de rodas, e naquela felicidade de viver, do ato de viver. A gente não sabe, né, gente? O que é que passa no coração de um espírito reencarnado, principalmente nos primeiros momentos da reencarnação. Guarda essa história para você. Para mim foi muito útil, né? Então, eles estão recebidos para uma nova experiência, não é isso? Sentem-se dignos de fazerem parte daquele núcleo familiar, buscando respeitar tanto as regras familiares quanto sociais. Quando esse espírito começa a perceber isso, e às vezes eles percebem e os pais não percebem, tem criança, tem a pré-adolescente, adolescente, que tem um compromisso muito grande. E os pais, às vezes, querem até tirar. Você quer ver uma coisa? Infelizmente, isso está muito em voga, mas eu tenho que dizer. Quando a família estimula a criança a usar o shortinho. Então, aquelas crianças usando shortinho, né, que é muito na moda, mostrando a pele, né? Essas crianças vão crescendo, daqui a pouco não andam mais com roupas assim que protejam o corpo. Cada uma menina dessa que sai na rua com o corpo à mostra, ela recebe rajadas de pensamentos negativos. Rajadas, gente, que começam a obscurecer o campo mental daquela criança, daquela pré-adolescente ou adolescente. É preciso começar a entender isso, sabe? É preciso começar a entender isso. Tanto os adolescentes que gostam, as crianças que gostam disso, quanto os pais que também aprovam. Olha, cuidado. A rajada de pensamento negativo é terrível. Às vezes, vou dizer uma coisa para vocês, às vezes entre eles, né, as crianças e os adolescentes, não tem o tanto, mas entre os adultos, nossa, como tem. O adulto de hoje não foi, na sua juventude, na sua adolescência, criado com essa facilidade, né, de ver o corpo do outro. Então, eles estão aproveitando agora, né? Isso aí é perigosíssimo. Isso pode causar doenças terríveis. Guardem isso com vocês, tá?
respeitam a si mesmos e os pais. Nessa relação, é o respeito e a verdade, e não o medo, como acontecia no passado. Respeito significa movimento positivo de troca, e não ação negativa de coerção. No passado, né, era aquela coisa da imposição. O pai chegava, a criança morria de medo. Né? Não é isso. É o compartilhamento. Né? Um lar equilibrado, meu Deus, ele é tão bonito. Né? Tudo funciona bem, já viu? Tudo. Os filhos estão iniciando uma nova etapa. Trazem conhecimentos adquiridos em outras vivências. Contudo, necessitam caminhar com cuidado nos bosques das suas mentes. Nossas mentes têm bosques, né, gente? Então, ali, de repente, eu entro num bosque meio sombrio, outras vezes num mais ou menos, outras vezes no melhor. Temos que entender isso, nós temos que entender o psicológico dos nossos filhos. E eles vão dizendo isso para nós o tempo todo. Consideramos bosques, né, o encontro com os arquétipos, os ídolos e os mitos, os símbolos e as máscaras que tanto utilizamos. Isso nos leva ao autoconhecimento. Então, bosques é esse encontro arquetípico, né? Encontro de matrizes. Né? Então, eu gosto disso, eu vou fazer isso. Quais são os meus ídolos? Né? Quais são os meus mitos? Né? Então, isso aí precisa ser visto numa relação pais e filhos. É necessário, tanto a filho quanto a pais, um conhecimento desses departamentos mentais, uma análise de como estamos em relação a eles, para, enfim, encontrarmos os grandes pilares da justiça, Deus e família. Existe um livro chamado Os Bosques, editado pela editora M, editora espírita M, que fala sobre isso, de uma maneira muito interessante. Se você puder adquirir esse livro, né? Os Bosques, pela editora M, você pode pedir pelo site, né? Que você vai ver. É como que é interessante, é um casal de adolescentes que se encontram num bosque, e eles vão, então, analisar todos os meandros desse bosque. E, no fundo, é a razão e a emoção, né? Trabalhando juntas para o melhor aproveitamento. Veja se você consegue. Competência é autodeterminação. Deve gerir os lares equilibrados, onde os pais e filhos realizam crescimentos mútuos. Claro, o filho vai ajudar o pai nos seus crescimentos também. O tempo do autoritarismo acabou, e o tempo das rebeldias também é fim. É necessário a pais e filhos entenderem que somos filhos de Deus e temporariamente unidos por laços consanguíneos, formatando laços espirituais dentro da grande família de Deus. Nós somos temporariamente como laços sanguíneos, mas somos dos laços espirituais, porque nós formamos a grande família de Deus. Entenderam como é que é importante buscarmos, então, esse consenso entre nós? Né? Crescimentos mútuos, né? Eis o momento, está aí. Olha. Como criança, como adolescente, né? Sempre em busca deste crescimento mútuo. Percebe, gente? Quanta coisa bonita. Ali é a festinha do pijama, né? Que é a maior bagunça. Né? E de cá, pessoas conversando, né? Comentando. O que eles estão comentando? Não importa, mas estão todos participando do comentário. Olha que lindo. Isso é adolescente, minha gente. Ele é assim. Né? Para uma boa relação, deve-se evitar ordens inconsistentes. Né? Crianças e adolescentes percebem com muita facilidade a inconsistência de uma determinada ordem. Você tem que levantar às 6 horas, mas eu vou deixar você levantar às 6h15. Que bagunça que faz na cabeça dessa criança, né? Cá para nós, né? Outra, ameaças. As ameaças estão intimamente ligadas às ordens inconsistentes. Essa atitude é tomada quando as ordens não estão sendo cumpridas. Se não fizer o que eu te mando, eu vou. Aí é uma ameaça, né? Acha que isso funciona? Funcionou com você quando você era criança? Você até fazia, né? Mas você fazia chorando, reclamando, né? Brigando. Lição de moral.
A lição de moral tem a intenção positiva de modificar comportamentos, educar e transmitir princípios morais. Mas acontece que muitas vezes são mal direcionadas e não geram princípios morais, e sim moralismo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você não pode fumar, meu filho. Isso é ruim, isso é veneno, mas está com cigarro na mão. Né? Ó, você não pode ver esse determinado tipo de filme, não, mas ele está vendo. Ou ela, né? Gente, isso é muito complicado. Ou a gente muda, ou a gente vai ter dificuldades lá na frente, né? Críticas ofensivas, elas fazem com que confundamos a pessoa com o comportamento. Quando eu digo, vocês são irresponsáveis, você é um burro, um débil mental, existe aí um estímulo para que os filhos adquiram máscaras que vão ser extremamente prejudiciais na vida futura deles. A pessoa chamou meu filho de burro, de débil mental. O que eu estou estimulando nessa criança? Que está em formação, gente, de novo, eu já falei isso no outro estudo, o cérebro nosso, quando a gente reencarna, ele só completa as redes neurais aos 20 anos. Fora isso, tudo que você falar pode estar criando rede negativa. Muito cuidado, porque se você cria uma rede negativa, uma rede neuronal negativa no seu filho ou na sua filha, essa imagem dessa rede pode se formar a qualquer momento, quando ele não conseguir uma coisa legal lá na vida. Ele vai fazer uma prova, por exemplo, para um concurso, ele vai sempre lembrar, você é burro, você é um débil mental, você não vai conseguir. Então foi criado isso nele, quando ele era criança. Não faça isso, tá? Teu filho é maravilhoso, dentro da condição qualquer que ele for. Ele é maravilhoso, maravilhosa. Comparações, né? Não se deve fazer comparações com os filhos e outras crianças, quer sejam irmãos ou da comunidade. A comparação gera uma diminuição dos valores da pessoa, que é comparada. Pode gerar pessoas adultas desequilibradas e que se acreditam piores que são. Então você fala assim: ah, tá vendo seu irmão? Por que você é igual a ele? Tá vendo a Maria, a vizinha? Olha como é que ela é. Olha como é que você é. Gente, isso é complicado. Não compare, cada um é cada um. Não faça isso. Isso é realmente pernicioso. Você gostaria que lá no seu trabalho fizesse essa comparação com você? Está vendo o funcionário ali? Que maravilha, que ele cumpre todas as metas. Agora você, o que isso gera em você? Né? Revolta, tristeza, sentimento de fragilidade. Imagine isso numa criança, né? Suborno, né? Prometer algo para que cumpra um dever, cujo beneficiário é o próprio filho. Pais que agem assim estão se demitindo da função paternal e maternal, que é colaborar com Deus na formação do caráter do irmão em humanidade, momentaneamente como seu filho. Ó, se você passar de ano, eu compro uma bicicleta para você no Natal. Não, passar de ano é compromisso dele, ele que tem que fazer isso. Ele não tem que ser estimulado por causa de uma bicicleta ou, sei lá, que videogame. Ele tem que fazer isso, esse é cumprimento de dever dele. Então, isso é suborno. Para quê? Para o pai ficar de boa. Ah, meu filho passou de ano. Minha filha passou de ano. Muitas vezes agrada mais ao pai do que aos filhos. Né? É encorajamento agora. É um estímulo, um incentivo que oferecemos uns aos outros, pais e filhos, nesta busca de crescimentos que estamos realizando dentro do núcleo familiar. Verdade, camaradagem, companheirismo, identificação de ideais, respeito aos outros e a si mesmo. Esse é o encorajamento natural. Entendendo que cada filho, cada filha tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem o seu relógio biológico, tem os seus caminhos, tem tudo isso. Quando eu começo a ver isso nos meus filhos e filhas, eu estou começando a entender o que é ser pai, o que é ser mãe. Então, tá aí. Um pai e uma mãe com uma penca de filhos. Imagina a quantidade de experiências que esses dois não têm dentro de casa, com esses 5 indivíduos diferentes, né? Totalmente diferentes uns dos outros. 3 meninos e 2 meninas. Imagina o que esses pais não têm. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Só até aquela hora que você chega de manhã lá na cama, Joana, levanta, Joana, está na hora da aula. E ela está lá, e toda preguiçosa. Né? Até isso é legal. Até isso constitui uma história linda para se contar.
até para chorar lá no futuro, né? Essas lembranças tão bonitas, quando eles eram crianças. Não é assim, pai e mãe, que já não tem mais filho pequeno? Então, tem um problema da morte antes da hora, né, gente? Aproximadamente 90% dos suicídios podem ser atribuídos a causas psiquiátricas pré-existentes, mas em 70% dos comportamentos suicidas, o estado depressivo está presente em algum grau. Nos anos 80, no Brasil, tinha uma taxa de 0,2% para o suicídio infantil. Hoje estamos a mais de 1%, né? O que faz o número de mortes ultrapassar aqueles causados pelo HIV, que hoje já é uma coisa quase que já controlada, né? Jovens que cometem suicídio, em geral, apresentam transtornos de ansiedade, personalidade antissocial, episódios de abuso de álcool e outros estimulantes. Por que ele vive isso aí? Pode ser do espírito, sim, mas será até que ponto os pais contribuíram para isso acontecer? Na questão 583 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta se o pai e a mãe fizer de tudo, o espírito e a criança ainda assim transviar, o filho, né, ou a filha. Então ele falou, o pai fez a parte dele, e agora os pais fizeram a parte deles. Agora o problema passa a ser do espírito. Mas nós temos que fazer o máximo possível, né, de nós. Além das pressões exteriores, também estão em jogo questões próprias da adolescência. Nessa fase, o jovem vive distorções cognitivas, instabilidades emocionais e instabilidade para lidar com afetos intensos, muitas vezes levando ao suicídio, tá, gente? Muitas vezes. Coisas que poderiam ser resolvidas, mas que eles não conseguem resolver, né? Então, na questão 946 do Livro dos Espíritos, é do suicídio quando o fim é fugir aquele que o comete as misérias, as decepções desse mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam, sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para se sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha que está assistindo nós aqui, nunca você fuja pelo suicídio, nunca. Isso não vai te resolver nada. E pais e mães, não façam isso. Vocês vão dar uma marca na cabeça dos seus filhos extremamente negativas. Lá na frente, quando eles forem adultos, que alguém perguntar, cadê seu pai? Meu pai já desencarnou, já morreu. Por que ele morreu? Aí é o problema. Ela vai virar a cabeça, fazer assim, né? Ele vai fazer isso. De que seu pai morreu? Ah, pois é, né? Chato, mas ele tirou a própria vida. Gente, isso é grave. Isso tem um custo emocional muito grande que você está deixando marcado aí nos seus filhos. Cuida de você, sabe? Tenha coragem, viva, vença as suas dificuldades. Para isso você está aqui, para você se fortalecer, para você crescer. Percebe? Não fujam pelo suicídio. Nunca. Não façam isso, né? Agora, o suicídio de adolescência é especialmente perturbador, pois, além da violência intrínseca ao ato, contraria a lógica da sobrevivência da espécie e nos lembra de que algo está fora da ordem. Tentativas e ações consumadas decorrem da depressão e de eventos traumáticos, que envolvem fracasso, perda e humilhação, compreendidos pelo jovem como absoluto incontornáveis. Lembra quando a gente fala assim com o filho, você é um burro, você é um débil mental? Isso lá na frente pode causar até suicídio. Seu filho e tua filha não são santos e nem demônios. Guarde isso com você. São espíritos reencarnados em busca de um novo futuro. Ajude-os nisso, né? Então, em busca da luz, o nosso testemunho por Cristo é uma luz para um mundo de trevas. Buscar Jesus sempre nas nossas relações familiares. Buscar sempre essa luz do Cristo pelo Evangelho no lar.
pela proposta de atitudes que estão contidas no Evangelho. Aí nós vamos construir um lar de luz. Fora isso, meu amigo, minha amiga, é arroz com feijão só. E cama boa de dormir, sabe? O Livro dos Espíritos, a questão 583, que nós já falamos, né? Se a criança desviar, né? Se o pai que deu tudo para a criança ele é responsável, ele vai dizer que não. Mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-las do mau caminho. Então, há sempre um trabalho a ser feito, né? Na questão 209 do Livro dos Espíritos, o mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Está vendo? Às vezes um espírito tem problemas sérios, ele pede para reencarnar numa família mais ou menos equilibrada, né? E para quê? Para aprender ali. Mas ele vai mostrar quem ele é. Então, mais os pais têm que ajudar. Na questão 210, né? Os pais não podem atrair para o corpo do filho apenas bons espíritos, mas podem melhorar o espírito da criança que deram o nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, é sempre um motivo, né, para o meu filho, às vezes, a minha filha, não ser essa pessoa que eu gostaria que fosse. São espíritos que estão ali para aprender comigo, quem sabe, né? E sempre tem, né? Sempre tem um ponto de referência entre pais e filhos, referências boas, né? Que, se forem ativadas, sempre pode ajudar muito esses espíritos, muito mesmo, tá? E os pais da Terra não são criadores, são zeladores das almas, que Deus lhes confia no Sagrado Instituto da Família, que vai corroborar isso aí, lá no livro Dicionário da Alma, né? Então, os filhos são companheiros de vidas passadas, que regressam até nós, aguardando corrigenda e renovação. Pais, preste atenção nisso. Filhos, preste atenção nisso. Vamos fazer uma coisa bonita, uma relação legal entre pais e filhos? O lar na Terra é o grande núcleo de trabalhos e aprendizado, onde se encontram as almas que conviverão, buscando superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com o adversário e instalar clima de fraternidade nos corações, né? Então, a nossa missão é evangelizar. Você concorda, pai e mãe? A nossa missão é evangelizar nossos filhos, né? E nós vamos evangelizar, né? Vamos assumir esse compromisso? Eu escolhi evangelizar. Envia-me, Senhor, para esse trabalho. Está em Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. É um trabalho lindo, minha gente. É um trabalho extraordinário que nós podemos fazer para os nossos filhos. E os nossos filhos serão pais um dia. Então, os nossos netos serão também reflexos nossos. Percebe? Os nossos netos são reflexos nossos. Porque eles vão ter a educação que nós demos aos nossos filhos. É uma coisa bonita essa, né, interconexão entre as almas, criado por Deus. Eu não posso mexer nisso. Ninguém tem o direito de se colocar no meio disso, sob pena de muita dor, muito arrependimento. Meu amigo, minha amiga, nós estamos encerrando essa série, né, sobre famílias. Eu espero que isso seja de utilidade. Foi feito com muita atenção para tentarmos trazer aqui tudo aquilo que seja necessário para um bom relacionamento entre pais e filhos. O meu muito obrigado por você ter participado. Assista mais vezes, né? Compartilhe isso, para que as pessoas também possam entender um pouco. Quem sabe, pessoas que estão com problemas com filhos, ou filhos com pais, podem se encontrar um rumo. Eu digo a você, de coração, busca a doutrina espírita. Olha, se você está em dificuldade com seus filhos ou com seus pais, vai lá no centro espírita, conversa com alguém, porque eles vão dizer isso para você. Você é um espírito reencarnado e que precisa, né, de um envolvimento, né,
ou de um acolhimento, ou de ser acolhedor, que vão te indicar, dentro da tua individualidade, aquilo que você deve fazer. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga. Muita paz para você. Fique com Jesus. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.